Você quer aprender matemática? Venha para o canal Matemática Simples e Prática. Aqui as videoaulas são preparadas com a experiência de quem conta com 30 anos de trabalho no ramo da matemática, para que você consiga compreender tudo de forma simples e prática, ok? Tema desta videoaula: volume da pirâmide inscrita no cubo. Competência de área 2, segundo a matriz de referência do Enem, Matemática e suas tecnologias, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E a habilidade abordada é a habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. E para abordar essa habilidade, eu trouxe aqui um problema muito interessante que caiu na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Na figura abaixo, temos um cubo ABCDEFGH de aresta 6 cm. Os pontos I, J, K, L, M, N são pontos médios das arestas a que pertencem. Determine o volume da pirâmide de base hexagonal IJKLMN e vértice H. Então, para facilitar a visualização, até coloquei em azul aqui a pirâmide que está inscrita no cubo. Um cubo, como você sabe, é um sólido geométrico, um prisma, que possui todas as arestas congruentes, ou seja, com a mesma medida e todos os ângulos retos, todos os ângulos de 90 graus. Isso é um cubo, a definição mais precisa de um cubo. E inscrita nesse cubo, por dentro dele está uma pirâmide hexagonal, ou seja, cuja base tem 6 arestas. E essas arestas, elas estão nos pontos médios aí dos segmentos FE, FG, CD, GC, AD e EA. Então, como diz que a aresta da base do cubo mede 6 centímetros, nós vamos aqui já anotar 6 centímetros. Todas as arestas medem 6 centímetros. Então, nós vamos agora verificar a base da pirâmide. Olha a base da pirâmide aí, cor de rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal. 6 arestas na base exatamente com a mesma medida, congruentes. E a aresta lateral da base da pirâmide, que é essa parte aqui, olha, mede quanto? Como o ponto K é ponto médio do segmento GC e o ponto L é ponto médio do segmento EF, então nós podemos dizer que isso aqui, olha, mede 3 centímetros. Por quê? Porque a aresta da base mede 6 e a metade mede 3. Do mesmo jeito, esse também. E aqui agora entra uma das ferramentas mais importantes da matemática, que chama-se Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras na geometria plana ou espacial é de uma utilidade enorme. Basta você imaginar que essa hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a soma dos quadrados dos catetos, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Sendo assim, x ao quadrado é igual a 9 mais 9, x ao quadrado é igual a 9 vezes 2. Por que eu estou fazendo 9 vezes 2? Se você fizer 9 mais 9, 18, você precisa fatorar para ver quem sai da casinha, quem fica na casinha, quem forma par, quem não forma par. Se você agrupar dessa forma, olha, tem 2 vezes o número 9, então 9 vezes 2. Qual a facilidade disso? Você aplicar a radiciação, porque a radiciação te permite anular a potenciação para que o x fique sozinho. E quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. 2 tem raiz exata? Não tem, então você deixa na casinha, beleza? Então, x, que é esse segmento de reta LK, vale exatamente 3 raiz de 2. Então, como eu já tenho o valor da aresta da base aí da pirâmide, que é um hexágono, eu tenho que procurar agora a área do hexágono, que é a área da base. E como fazer isso? Como achar a área do hexágono? Vou até tirar ele lá, vou reproduzir aqui para ficar mais simples. Um hexágono regular tem todas as arestas com a mesma medida, são congruentes essas arestas. Se você subdividir aqui, olha, você consegue formar exatamente 6 triângulos. E esses triângulos, se a gente dividiu esse hexágono em 6 triângulos iguais, cada triângulo vai medir quanto? Um círculo completo é 360. Então, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Completou o círculo, que é 360. Cada triângulo desse tem um vértice medindo 60 graus. Porém, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, eu posso colocar mais 60 aqui e 60 aqui. Olha, o que acontece? São triângulos
equiláteros, equivalentes lados. Eu posso aproveitar e traçar uma altura nesse triângulo e transformar isso aqui em um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse aqui eu dividi ao meio e eu passei esse segmento de reta perpendicular aqui à base, ele fica com um ângulo reto aqui. É ângulo reto? Isso nos lembra Teorema de Pitágoras. E essa medida aqui, como o triângulo é equilátero, todas são iguais, né? Uma vez que essa é 3 raiz de 2, todas são, então essa também é. E essa é quanto? Essa é metade, então é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, para achar a altura aí, eu aplico o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é esse, é o maior de todos, do triângulo azul, é igual os outros dois. Cateto ao quadrado, que é esse ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4, que dá 2. A mesma coisa acontece aqui. E 2 ao quadrado, 4. Agora, eu posso resolver. Ó. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2, 18, dividido por 4, é o mesmo que 9 dividido por 2. Ok? Mais H2. Agora, passando 9 meios para antes da igualdade, vamos estabelecer o menor múltiplo comum aqui. Para subtrair frações é preciso fazer isso. 2 dividido por 1, 2 vezes 18, 36. 2 dividido por 2, 1 vezes 9, 9, igual a H2. 36 tira 9, sobra 27 sobre 2. Aplicando-se a radiciação, porque radiciação anula a potenciação, nós vamos ter o quê? 27 é o mesmo que 9 vezes 3. Se você aplica raiz no 9 e no 3, raiz de 27 é o mesmo que 3 raiz de 3. Então, a altura aqui em vermelho é igual a 3 raiz de 3 sobre 2. 27 deu o quê? Deu 3 raiz de 3. Como o 2 que está aqui no denominador não tem raiz exata, eu deixo ele aqui dentro da raiz, ok? Esse é o valor da altura. Agora, nós vamos calcular a área desse triângulo em azul. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Quanto que mede a base? Nós já vimos que é 3 raiz de 2. E a altura, quanto que é? A altura, nós acabamos de achar aqui 3 raiz de 3 sobre raiz de 2. Isso tudo dividido por 2. Olha, ao invés de colocar esse 2 na vertical, eu coloco ele na horizontal, mas a função é a mesma. E quando a gente simplifica, eu posso cancelar esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Sobrou o quê? A área do triângulo é igual a 9, porque 3 vezes 3, 9. Raiz de 3, multiplicando em cruz aqui, porque divisão de fração a gente multiplica cruzado, vai dar 9 raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do triângulo em azul. Quantos triângulos eu tenho aqui no meu hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área do hexágono é exatamente 6 vezes 9 raiz de 3 sobre 2. Né? 6 vezes 9, 54 sobre 2, 27 raiz de 3. Agora, o aluno pode virar e dizer, olha, professor, tem uma fórmula muito mais simples. E tem. O problema é porque se a gente começar a memorizar fórmulas demais, pode ser que na hora da prova a gente esqueça. Agora eu vou fazer para você por meio da fórmula. Qual é a fórmula de cálculo de área do hexágono regular? É 3L2 raiz de 3 sobre 2, uma formulazinha simples. Mas se você esqueceu dela, você passa por esse caminho. Se você sabe ela, ótimo, passa por esse caminho verde aqui, olha. A aresta do hexágono, da base da pirâmide aí, mede quanto? 3 raiz de 2. Então, no lugar de L, aqui vai 3 raiz de 2. Então, 3 vezes 3 raiz de 2 ao quadrado, porque o L está ao quadrado, vezes raiz de 3, que é essa aqui, sobre 2. E nós vamos fazer o seguinte, 3, que é esse 3, 3 ao quadrado quanto? 9. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4, que vira 2 vezes essa raiz de 3 sobre 2, que eu cancelo esse com esse. Quando a gente simplifica, 3 vezes 9, 27 raiz de 3. Observe que deu exatamente a mesma coisa. Então, você tem dois caminhos. Ou você passa por aqui, ou passa por aqui. Eu estou mostrando de forma bem detalhada, mas você que determina qual caminho você acha mais simples. Esse caminho é mais seguro em função da gente não precisar ficar decorando fórmulas. Já esse, para quem gosta de decorar a formulazinha, beleza. Agora, nós vamos procurar o volume da pirâmide. E como é que se encontra o volume de pirâmide? O volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3.
Geralmente, para calcular o volume de prismas de sólidos geométricos, a gente faz base vezes altura. E por que aqui foi dividido por 3? Porque uma pirâmide ela não começa e termina com a mesma largura. Olha que a base é grandona, já a altura termina pontiaguda. Por isso, dividimos por 3. E quanto que é a área da base? Nós já achamos a área do hexágono. O hexágono é a base. A área da base é 27 raiz de 3. Aqui a área da base a gente tem, mas e a altura? Quanto que seria a altura dessa pirâmide? E esse é o engastalho. Isso aí é a pedra no sapato. Não é fácil calcular essa altura da pirâmide aí inscrita no cubo. Mas preste atenção no seguinte, se você traçar uma diagonal aqui, olha, vou até mostrar para você aqui na prática. Aqui nós temos um cubo que é feito com varetas, né? Aquelas varetinhas que a gente brinca enquanto criança. Olha, e nós temos dois tipos de diagonais. Essa diagonal em azul aqui, que é a diagonal da face. Ela sai desse vértice e chega nesse oposto numa mesma face. E temos também a diagonal em verde, que é a diagonal do cubo, a diagonal central. Ela passa exatamente pelo centro do cubo. Ela sai aqui desse vértice que eu encontro de 3 faces, essa e essa, e chega lá no vértice oposto. E nós temos que calcular o valor de cada uma dessas diagonais, tanto dessa em azul, que é a diagonal da face, diagonal lateral, quanto dessa em verde, que é a diagonal do cubo, diagonal central, que passa pelo centro do cubo, ok? Primeiro, nós vamos caçar essa diagonal da face, diagonal lateral, por isso DL. E aqui eu consigo ver que tem um triângulo retângulo, olha. Essa é a hipotenusa, esse é um dos catetos e esse é outro. E é retângulo porque é um cubo. Cubo em todos os ângulos, medindo 90 graus. Então, vou pôr 6 ao quadrado, que é a medida desse cateto ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que é a medida desse. Ou seja, diagonal lateral ao quadrado é igual 36 mais 36. Diagonal lateral ao quadrado é igual 36 vezes 2. Olha, se eu fizesse 72 aqui, teria que decompor, tirar da casinha quem forma par e tal, e é mais complicado. Então, basta você dizer que tem 36 vezes 2. Aplicando-se a radiciação, nós vamos ter 6, que é a raiz de 36, e raiz de 2. Fechou. Esse é o valor dessa diagonal. Mas me falta achar o valor dessa diagonal. E por aqui também dá para chegar passando por outro caminho. Olha em verde aí, diagonal lateral é igual a raiz de 2. Simples assim. Então, diagonal lateral é igual o A, que mede 6, raiz de 2. Fechou. Então, você pode chegar por esse caminho azul ou pode chegar por esse caminho verde. Eu estou te mostrando os dois e a escolha é sua, ok? Agora, nós temos que achar o valor do comprimento dessa diagonal central, aí, da diagonal do cubo que passa pelo centro dele. Por quê? Porque ele passando pelo centro, ele vai me dar a altura aqui dessa pirâmide. E, novamente, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Coloquei o D maiúsculo aqui, só para lembrar que é a diagonal maior, né? Ao quadrado é igual, cateto ao quadrado, esse cateto 6 raiz de 2 ao quadrado, mais esse cateto que mede 6, porque todas as arestas do cubo medem 6. Então, DC ao quadrado é igual 6 ao quadrado, 36. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4, que vira 2. 6 ao quadrado, 36. Diagonal do cubo ao quadrado, ou diagonal central ao quadrado, olha que eu tenho 36 vezes 2. Com outro 36, eu posso dizer que é 36 vezes 3. Olha, 2 vezes 36, mais uma vez 36, 3 vezes 36. Isso facilita para não ter que ficar fazendo a decomposição. DC ao quadrado dentro da raiz, DC fora da raiz. 36 dentro da raiz, 6 fora da raiz. 3 não tem raiz exata, raiz de 3. Então, o comprimento dessa diagonal central aqui é 6 raiz de 3. E também, nesse caso, nós temos outro caminho, que é DC é igual a raiz de 3, pequenininha, simplesinha. O difícil é lembrar essas fórmulas todas na hora da prova. Mas se você lembrar, beleza. Então, DC é igual ao A, que mede 6 raiz de 3. Fechou. Porém, tem um detalhe, essa diagonal é de fora a fora e a minha pirâmide, a altura dela pega aqui do centro dessa diagonal. Então, DC sobre 2, porque eu vou dividir essa diagonal ao meio, é igual a 3 raiz de 3. Então, agora eu posso calcular o volume da minha pirâmide inscrito no cubo, que é a área da base, que está aqui, olha, 27 raiz de 3, vezes a altura que eu acabei de achar aqui, 3 raiz de 3, ainda está até quentinha, não é? Sobre 3. Quando a gente simplifica, corta, sobrou o quê? 27, que é esse camarada aqui,
Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9, que é 3. Então, o volume da pirâmide é igual a 81. Como se trata de medida em centímetros, 81 centímetros cúbicos é o volume dessa pirâmide inscrita aí nesse cubo. Vendo aqui o Museu do Amanhã, pensei que seria a hora de você se preparar para o amanhã através do canal Matemática Simples e Prática, ok? Curte o canal do vovô e dá um like!